Caras do terror. Ah, vamos nessa! O filme começa com dois irmãos, na verdade 3. E aliás, na edição eu tive que ver a busanfa dele umas 5 vezes, então já deixa um like. Sendo o irmão trombadinho o Randy, o irmão que tem medo de palhaços Casey e o quatro olhos Geoffrey. Eles pretendem ir no circo à noite, porém o Casey tem medo de palhaço. Então eles vão pra escola e empurram uma decoração de Halloween que eu não sei se seria permitida no Brasil. Aliás, eu acho esses ônibus muito estilosos. Então o Randy zoa o fato do Casey ter medo de palhaço, mas o Casey fala que não vai arregar não. Vai chorar. E eles também veem carros da polícia indo pra algum lugar. Bom, a noite chega e eles vão ao circo. E me conta aí, na sua cidade tem circo? Aqui tem todo ano. E a parte que eu mais gostava era o do Globo da Morte. Então chegando lá, eles decidem ir em uma vidente. E começando a sessão, a vidente revela que quem não deixar o like vai receber a visita dos palhaços do mal. Brincadeirinha. Bom, a sessão acaba. E agora sim, indo pra algo mais divertido, o som acaba se dando muito bem. E o circo tem de tudo, com pirotecnia e até um palhaço muito medonho que fica encarando e chamando o jovem. Vem cá! Mas logo ele repara que não era com ele que o palhaço estava falando. Então aparecem mais dois outros palhaços, e na hora de escolher alguém da plateia, o palhaço acaba escolhendo o Casey. Calma, chocolate branco. Eu não quero que você derreta. Você era da turma dos que queria ou da turma dos que não queria ser chamado? Então o palhaço fica puxando o garoto, mas o garoto diz que não e o palhaço fica insistindo. Chega! E mete o pé vazado dali. Então o Casey fica chorando as pitangas, mas o Geoffrey vai reconfortar ele. Cagão. Então eles decidem ir no parque de diversões. Porém, lembra lá do início dos carros da polícia? Então, provavelmente eles estavam indo pro hospício, que foi da onde esses caras aí fugiram. Enquanto isso, os irmãos estão brincando de acertar garrafas com uma bola em uma barraquinha, o que aqui seria equivalente a atirar o alvo com aquelas armas de chumbinho valendo pipoca doce e house. E como a vida gosta de zoar esse moleque, ele ganha um palhaço de prêmio. E os palhaços estão no camarim retirando a maquiagem, quando de repente a luz acaba. Um dos palhaços decide ver o que é, só que aí ele acaba vendo um homem. E ok, de jeito nenhum eu iria sozinho agora. Ou eu me armaria junto com os outros dois, ou eu tentaria rasgar a lona por trás e sair correndo. Mas o cara decide ir ver mesmo assim, mas acaba sendo agarrado pelo homem. Que qual é? Deve ser o Batman, não é possível. Olha, a melhor chance que eles teriam seria os dois ir pra cima, ou então eles rasgarem a lona por trás e saírem correndo. Que sim, seria bem covarde da parte deles. Mas então o corpo do homem cai na frente deles, e agora eles vão ter que escutar 7 minutos. Senhoras e senhores, Então os assassinos começam a se maquiar de palhaço. Bom, enquanto isso os irmãos estão tranquilos em casa, quando o trio Patati Patatá e o Pateta chegam. Bom, os irmãos estão contando historinha de terror e o Geoffrey tá com o machado e esse machado vai ser bem importante no futuro. Os palhaços estão fazendo palhaçada. Se você quer sorrir, Os irmãos começam a fazer uma balada improvisada e isso acaba chamando a atenção dos palhaços. O Casey vai olhar na janela e ele vê os 3 palhaços brincando com a corda. E ok, cara, aqui era o momento perfeito para ele começar a gritar, pelo menos pro Geoffrey ver o que estava acontecendo. Pelo menos o Geoffrey iria acreditar. Mas esquece que o garoto acha que comeu muito açúcar e então os palhaços começam a olhar para ele de forma sinistra. O guri até fala e os irmãos vão olhar, porém já é tarde demais porque os palhaços sumiram. Olha, ele podia ter falado a mesma coisa, só que de uma maneira mais convincente. Por exemplo, tem 3 ladrões invadindo a casa, o que seria bem mais crível. E mesmo seus irmãos verem, eles acreditariam. Os irmãos acabam não acreditando muito e eles decidem sair. Olha, o Casey que sabia, ele podia pelo menos ter pegado uma faca para se armar. E mais uma, que aí ele poderia entregar para o seu outro irmão. Então eles saem correndo até outro local e passam bem perto dos palhaços. O que eu penso? Esses palhaços treinaram junto com o Robin no circo,
ou então os garotos têm uma miopia muito alta, porque não é possível que o Cassie nem olhou pro lado. Bom, o Randy acaba correndo na frente e o Cassie só ouve passos correndo atrás dele, sai correndo também. O que eu não sei se seria melhor olhar pra trás ou não. Bom, isso não importa porque o Cassie consegue fugir dos palhaços. Então conhecemos esse figurante. E pelo amor, cara, eles devem ser tipo Killua, ter um passo silencioso, porque não é possível. Bom, ele vai até um galpão, começa a investigar, mas quase toma uma voadora de uma galinha. E então finalmente ele é encurralado pelos nossos palhaços sombrios, que começa a fazer um número. E olha, ele podia ter tentado gritar o mais alto, porque pelo visto ele não estava tão longe, ou tentar chutar o palhaço. Mas esquece isso, que ele tenta fazer um truque de mágica, mas não acaba dando muito certo e o homem entra por 1000 maneiras de morrer. Enquanto isso, o Joffrey tá lá de boa na cozinha, quando de repente o palhaço Majin Buu dá um susto nele. E cara, ele até usa óculos, mas acho que tá precisando aumentar o grau. E de forma alguma eu iria sair de casa. O melhor seria trancar tudo e ficar de vigia, ou então se armar com uma faca, se ele quiser sair. Mas o cara dá uma de bravão e sai sem nada mesmo. Brabo apenas. Enquanto isso, o Cassie e o Randy estão voltando pra casa, mas o Cassie para pra amarrar o tênis. Amor, né? O Cassie devia ter correndo com os tênis amarrados mesmo, ou chutado tudo pra dentro do tênis. Mas então, finalmente, o palhaço cabeça de tijolão se apresenta. E o Cassie ainda se aproxima um pouco do cara. Mano, eu acho que os palhaços não são os únicos loucos. Então começa o pega-pega, cada um correndo pela vida do Cassie. O Cassie consegue escapar de novo e o palhaço some nas sombras. Esse palhaço eu acho que o Batman não derrotaria. Então eles voltam pra casa amigavelmente, quando Joffrey dá um susto neles e os irmãos voltam pra casa, ignorando completamente o fato de ter 3 palhaços malucos à solta. O Randy fica assistindo derrotando filmes, quando os palhaços desligam a energia. Então que um dos palhaços entram na casa e o Cassie não trancou a porta. Então os 3 patetas decidem ver quem que vai lá olhar. E nesse caso seria bom os 3 se armarem e irem, ou os 3 ficarem no quarto e fazer uma barricada na porta. Quando os palhaços estão quase lá, eles decidem recuar por algum motivo. E sério, cara, esses palhaços são ninjas mesmo, e a visão desses 3 irmãos são péssimas. Então o Randy entra em um quarto procurando 3 gravetos. E por pouco o palhaço não finaliza ele. Aliás, ele podia ter pegado os outros fósforos, seria bem útil já que eles não tinham luz. Bom, os 3 irmãos pegam os palitos e o do Joffrey é o menor. Mas quem vai investigar é o Randy e o Joffrey fica junto com o Cassie. Então o Randy sobe até o sótão. E lá ele encontra um pó branco que é de passar no nariz, mas não é o que você tá pensando. O Randy então liga a energia de volta. E cara, isso é um sinal de que foi alguém que desligou, que ele já deveria ficar mais ligado. Enquanto isso, o Cassie e o Joffrey estão lendo o HQ, quando 2 palhaços se preparam para entrar. E olha, mesmo que o Randy ficasse com raiva, eles deviam ter trancado a porta até o Randy chegar. Mas o Randy descobre sua verdadeira vocação, que é ser palhaço, e começa a chamar a atenção. Ele quase é pego pelo Majin Buu, mas o Joffrey vai e tranca a porta. O que é péssimo pro Randy, que acaba tendo seu currículo rejeitado pelo Majin Buu e sendo morto parecido com a mãe da Nancy no filme do Fred Krueger. Olha, ele podia ter tentado se apoiar ou então ido pro lado e tentado socar a cara do Majin Buu, visto que a janela é bem grande. Mas infelizmente o Randy morre e o vidro se quebrando acaba chamando a atenção dos outros 2 irmãos. Então os irmãos decidem sair para ver o que tá acontecendo. E bom, eles podiam pelo menos ter tentado se armar com alguma coisa, né? Enquanto isso, o palhaço cabeça de orelhão e o palhaço cabelo de beterraba quase pegam eles, mas o Cassie ativa seu sentido aranha e vê eles primeiro. Que satisfação, aspira. Então começa a perseguição. Bom, Joffrey entra no sótão e o palhaço cabelo de beterraba vai junto. E o palhaço, que eu acho que foi treinado com Ra's al Ghul no Clã das Sombras, desiste de ligar a luz pra encarar no escuro mesmo. Não dá outra porque o Cassie chama a atenção dele e o Joffrey o nocauteia. Tome! 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 Tome!
Então eles saem do sótão e não pegam nenhuma arma porque eu acho que aumenta a adrenalina. Então o Joffrey pega o telefone ficando de costas pra janela, deixando a guarda baixa, fora a porta ali atrás. Bom, o palhaço cachalote pega o Joffrey e só não mata ele porque o Cassie dá uma frigideirada na fuça dele. E mais uma vez eles não pegam nenhuma arma. Mas pra que arma quando você tem o roteiro ao seu lado, não é mesmo? Então o Joffrey é surpreendido pelo Majin Buu que o enforca. E enquanto o irmão é estrangulado, o Cassie fica ali meditando uma solução. Uma pratada na cabeça pra ficar esperto. Então eles correm pra cima e o Majin Buu vê calçados e pensa que é um deles. Mas esses garotos que maratonaram Vocês Esqueceram de Mim empurram ele e inclusive ele ainda ajuda e dá um salto pela janela. Que generoso. Nota 10. Então eles veem um corpo pendurado na árvore e ficam na dúvida se é o irmão deles ou o manequim. Mas que era apenas o manequim. Então entrando de volta em casa eles conseguem achar o presunto do irmão. Eles vão arrastar o presunto, porém o Cassie acaba ouvindo um barulho e vai averiguar. O Joffrey fica chamando ele e o Cassie, quando vai ajudar, acaba descobrindo que não é mais o Joffrey. Então o Pennywise do Paraguai acaba tomando um ice quedar e o Cassie corre pra cima de novo. Mas acaba batendo a cabeça em alguma coisa. Cassie, em vez de averiguar ou quem sabe terminar o serviço, decide apenas pegar o telefone. Não só isso, como ele também decide ficar no lado da janela, assim se o palhaço acordar ele ficaria encurralado. Se bem que ele podia tentar pular a janela e cair em cima do Majin Buu, que ia dar uma amortecida, né? Mas eu não disse que esse palhaço é treinado na arte das trevas porque ele consegue sumir sem o Cassie perceber. Cassie decide se esconder debaixo de uma escrivaninha, que eu não sei não, acho que ele vai conseguir te ver, hein? Bom, o palhaço entra e fica brincando de cabra cega. Porém o Cassie faz barulho e o palhaço vem pra cima com tudo e acaba derrubando o Cassie. Então quando o Cassie tá sendo estrangulado, o Joffrey decide usar os 2 neurônios e dá uma machadada no palhaço, que eu acho que vai parar de incomodar. Os 2 irmãos se abraçam e o filme termina com uma mensagem motivacional / lição de moral. No man can hide from his fears. As you are... Máscaras do Terror, lançado em 1989, dirigido por Victor Salva, que já trouxe aqui no canal, dirigindo e roteirizando Olhos Famintos. Bom, Máscaras do Terror é um filme bem marromeno, mas eu imagino que uma criança de 8 anos iria gostar, principalmente se fosse naquela época lá em 2017, por aí, que tinha aquela febre dos palhaços assassinos. Bom, o orçamento tá estimado em $200 e então eu não achei a bilheteria, então não vai dar pra saber quanto que lucrou. Eu só trouxe esse filme porque eu assisti ele quando eu era criança e aí eu queria ver se ele ainda existia e pensei, bom, por que não? Mas ele não tem continuação. Então é isso, falou e tchau.